Boa tarde, meus amigos! Vamos bater um papo com o professor Felipe de filosofia, viu? Se liga! Que maravilha! Eu sou o Wendel Oliveira, diretor do Colégio Integrado Manuel Lobo. Uma ótima tarde para todos vocês. Leonardo na área também, Cauã. Alô, Cauã Maia! Um forte abraço para Cauã, meu querido Leonardo. Pessoal chegando. Vamos bater um papo agora com o Felipe sobre a importância da ciência em tempos de crises sociais. Filipão já chegou aqui comigo. Eu vou chamar Felipe. Vou chamar meu brother Felipe aqui para já bate-papo. Hoje é Felipe na área. O nosso querido Filipão. Aguardando aqui já. Felipe aceitando aí a nossa chamada. Um forte abraço para a Aninha, Juliane e todo mundo que está chegando. Muito obrigado, alô, Bom, Felipe! tô Estamos na. conseguindo. Tô conseguindo. Tá E ótimo, aí, Felipe. O som tá um pouco. O som tá um pouco distorcido, né? Só tá? isso, mas a imagem tá boa. Deixa eu ver se eu, Agora- se eu melhoro. Deixa eu dar uma Mas diminuir. eu acho que melhorou aí, viu, Felipe? Eu acho que Melhorou. melhorou. Tô indo para um Melhorou. lugar mais reservado aqui. Bom, beleza. Tamo pronto. Fábio Guilherme, Ana Sofia, um forte abraço para Fábio. Valeu, Fábio. Forte abraço para professor Fábio Guilherme. Meu querido Felipe, importância da ciência em tempos de crises sociais. O homem inventou esse negócio de ciência ou foi, na realidade, uma coisa divina? Como é que nasceu essa questão da ciência na humanidade, meu querido Felipe? Olha, Wendel, primeiro boa tarde a todo mundo. Tô esperando o pessoal. Pode chegar para cá pra gente iniciar a nossa aula, nosso debate. O tema de hoje que a gente vai falar aqui, como o professor Wendel já falou, é a importância da utilização da razão e da ciência, consequentemente, para em momentos de crise, né, de crise social, que serve para esse momento que a gente está passando hoje, né? E, galera, é o seguinte, respondendo a pergunta do professor Wendel, pelo lado filosófico, nada de divino, nada de divino, nada de divindade intervindo, né? Filosófico e científico. Do lado pessoal, eu acredito que a gente tem uma inspiração superior e metafísica. Mas o que vai entrar no nosso debate hoje, na nossa discussão, vai ser exatamente esse outro lado nosso, que é o lado científico e o lado racional. Antes de tudo, eu queria assim, contextualizar o pessoal que tá entrando aí sobre a trajetória da utilização da razão para resolver as coisas, né? Então, assim, num primeiro momento, nós seres humanos, a gente tem eu costumo dizer que a gente tem uma necessidade natural, assim como é nossa necessidade de beber água, a gente também tem a necessidade instintiva de responder às coisas, de descobrir as coisas. A gente observa as coisas que estão ao nosso redor e a gente acaba também explicando essas coisas. A gente tem essa vontade, esse anseio, né? Pois é. Sendo assim, nós seres humanos, durante um primeiro momento, a gente tem essa necessidade e responde a essas questões utilizando de mitos. E aí entra a questão da mitologia. Então a gente tem essa resposta saciada através da mitologia. Aí a gente fala, professor, e que ponto, o que é essa mitologia, pessoal, que ainda não tem, tá um pouco fora da noção? Mitologia é uma forma, digamos assim, ilusória, ilustrativa, para poder explicar essa razão que a gente passa a observar. Lá na Grécia Antiga, a gente pode observar isso com a filosofia grega, desculpa, a mitologia grega. Também temos a mitologia nórdica. Todo mundo gosta aí de assistir Vikings, né? Uma série que está em alta, a mitologia nórdica. Então, a gente começa a explicar essas nossas dúvidas, resolver essas nossas dúvidas através dessa mitologia, certo? Porém, um ponto, professor Wendel, que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte: a mitologia, apesar não de responder questões práticas também, ela não tem um compromisso com a verdade. Ela não Hum, tem
isso com a verdade crua, factual. Então, assim, a verdade mitológica ela é maquiada. Então, ela transita entre o divino e o natural, certo? E aí, a gente não pode... no primeiro momento, a gente utiliza ela como resposta, mas passa a não mais, com nosso desenvolvimento, os mitos, ele passa não mais a saciar nossas respostas, aos nossos anseios. Então, começa a surgir essa novidade chamada filosofia, através do que prega a utilização de uma razão para explicar as coisas, certo? E aí dá início a toda essa trajetória da ciência, que vai chegar até a ciência. Tem uma imagem que eu acho muito interessante, um meme, eu vou chamar de meme, no Instagram. Quem segue os perfis aí de páginas filosóficas, a gente pode observar que tem um meme que é aquele Mestre Splinter, não sei se você já ouviu, É Tartaruga o Ninja. Tartaruga Ninja, sei. O Mestre Splinter, ele levando as tartarugazinhas ninjas pequenininhas. Aí eles escrevem assim, filosofia, como é escrito atrás do Mestre Splinter. Mestre Splinter representa a filosofia e as tartarugas são as demais ciências. A Hum. matemática, a biologia e etc. Pronto. Isso explica muito bem o início da utilização da razão. Que foi, o pontapé inicial foi dado com a filosofia. Aí vem a pergunta que vai fazer o nosso link com o momento atual. Por que a filosofia e a razão é tão importante nesses momentos atuais? A primeira coisa que a gente pode observar em relação a isso é que a filosofia, a razão, a ciência, ela nos ajuda porque elas nos conecta com a realidade das coisas. Então a gente deixa de observar com olhos lúdicos e passa a observar com olhos frios em relação ao conhecimento. Então, acontecendo isso, ele nos faz nos conectar bastante com essa realidade, com esses fatos. E aí, lá nos pré-socráticos, a gente já vai observar isso, né? A gente sabe Demócrito, que foi um pré-socrático. Ele foi o cara que o nome da teoria dele é a teoria atomista. Então, o cara que falava dos átomos, lá nos pré-socráticos, É. muito antes de Aristóteles, muito antes de Descartes, muito antes de Newton, muito antes de uma galera muito, muito desenvolvida aí, que se inspirou no cara. Então, assim, desculpa, Demócrito, ele já fala de átomo, ele já fala de ciência, e até hoje é utilizado. Aí a gente pode também, tem vários outros, como Pitágoras, que é utilizado também até hoje, era um pré-socrático também. Então esses caras que deram esse pontapé inicial. E aí uma pergunta que fica, que eu quero que vocês que estão assistindo a gente aí, também observe. Em momentos de crise social, por que a gente tem que dar muito mais... a gente tem que tocar nesse assunto. Por que a gente tem que tocar nesse assunto? Principalmente nesses momentos atuais de crise social. Porque é a partir da razão e não de mitos e não da própria religiosidade. É nesse ponto, utilizando da razão, é que nós vamos saber nos posicionar para resolver os problemas. Então, a partir do momento que a gente sabe, que a gente utiliza da razão, enxerga com os olhos da razão, é que a gente vai poder se posicionar nos problemas. É como, para facilitar e dar um exemplo, eu costumo dizer, a gente tem um problema. Sei lá, um acidente. Bate o carro. A primeira coisa que deve ser feita é respirar, ter calma, para poder resolver o problema. Assim é no momento atual. A gente tem que primeiro se acalmar, porque senão a gente dá vazão a um outro instinto que a gente tem. É de querer responder às questões, querer se saciar
com qualquer resposta e a gente fica raso. E a partir do momento que a gente fica raso, a gente se apega a qualquer ilusão, certo? E aí é nesse sentido que a razão ela ganha força. Pronto. Aí a filhazinha da razão, uma das Hum. vertentes da razão, é a ciência também, além da filosofia. Ela passa pela filosofia, a filosofia se desenvolve, se divide em vários ramos, e esses ramos da filosofia ele vai se aprofundando, afunilando o conhecimento, e a gente chega às ciências, né? A ciência hoje é o que está nos norteando para ter uma noção de como agir nesse momento de pandemia, né? Se não fosse a ciência, os ministérios da ciência, da tecnologia, da saúde, ia morrer muito mais gente, a gente ia ter uma problemática muito maior. Então, é, eu costumo dizer que a gente precisa assim, até uma opinião. A gente precisa, sim, de uma conexão com o divino e tudo mais, porém o que vai nos fazer ter uma direção para ações práticas vai ser o apego às ciências. E a gente pode estar observando isso agora, né, professor? A gente É. pode observar com todas essas questões que nós estamos vivendo agora, certo? Meu querido Felipe, sabe o que eu vejo? Partindo para a atualidade, que o homem, ele aprimorou muito a ciência, né? Mas ela caminhou para um lado de guerra, né? A ciência tecnológica, né? Das armas, ela caminhou para a questão da ciência da tecnologia de consumo, né? Produção de bens duráveis para justamente incentivar a cultura não, o consumo, mas ela esqueceu de migrar um pouco para a ciência biológica. E aí, é uma opinião minha, nós temos um retardo na questão da velocidade da resolução dos problemas. Então, de imediato, você tem diversos tipos de TV, diversos tipos de celulares. Do outro lado da guerra, você tem os americanos, os russos, os chineses, com armamentos super poderosos, e a cada mês, a cada dia, os caras conseguem produzir cada vez mais armas com um poderio de destruição muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos deparamos agora com o coronavírus, nós temos soluções a longo prazo. Muitas pessoas dizem, não, é porque a ciência biológica, ela é um pouco mais tardia. Mas eu acho que a questão do investimento, que não foi feito para a ciência biológica no mundo todo, retardou a solução dos problemas. É como você fala, a ciência nasceu para solucionar os problemas. E ela, de fato, soluciona. Agora, tem ramos da ciência que solucionam problemas com mais rapidez, a depender do investimento, do que isso aí. Eu É estava a vendo primeira... uma entrevista, na verdade, eu estava vendo uma entrevista no UOL falando sobre os dois vírus que acometeram a humanidade, o SARS e o MERS, que apareceram também nesse período. Né? Só que a humanidade, quando descobriu como parar o contágio dessas duas doenças, parou de analisar os coronavírus, que são da família dessas duas doenças. E o Covid estava lá ainda, entubado, impregnado em algum animal. E é quando ele sai e vem para o homem vai demorar muito para lidar. Eu falo demorar muito porque é um ano, meu irmão. Um ano hoje, para o nosso tempo, um ano é uma eternidade. É verdade. Na velocidade que as coisas acontecem, e essa sociedade se acostumou com isso, tanto é que ela não controla a paciência, e aí vem a questão da ansiedade, né? Justamente por conta, muitas vezes, disso. Porque a ciência ela acelerou de um jeito, em alguns ramos, por investimento, que deixou a ciência biológica. Porque quando a gente fala muito em ciência, é bom a criançada, os jovens entender que ciência não é biologia, não. Ciência é tecnologia, é máquina, é muita coisa. Mas a ciência biológica, hoje, na atualidade, eu vejo como, por falta de investimento, ela retardou na solução dos problemas imediatos da humanidade. Você vê assim também, Filipe? Sim, inclusive, essa sua fala aí, ela condiz exatamente com, ela concorda exatamente com aquilo que os filósofos de Frankfurt falam. Eles vão dizer o seguinte: a gente desenvolveu muito em certas áreas que foi tido como prioridade,
E em outras áreas que, inclusive, talvez tenham o mesmo peso de importância, ela foi negligenciada. Então, a ciência ela teve um grande desenvolvimento em uma área e pouco desenvolvimento em outra. Então, assim, a partir dessa observação que você fala, eu também concordo plenamente que a gente deixou muito de lado alguns setores. E acredito que, assim, tentando olhar um lado positivo desse coronavírus, eu acredito, eu sou otimista em relação a isso, que a gente vai sair um grande legado disso tudo aí. Apesar de que a gente vai passar por um momento de grande... Assim, o efeito do coronavírus, não só fisicamente, mas vai ter grandes efeitos psicológicos, efeitos econômicos, etc. A gente até discutiu aqui no outra live, mas toda essa problemática, a gente vai passar por um período de dor, de dureza, de sofrimento, de recessão econômica, esse tempo que a gente passa de quarentena, a gente começa a conviver mais próximo das pessoas, de algumas pessoas, e mais distante de outras, da sociedade como um todo, e acaba que a gente começa a observar outros tipos de problema, e também a gente passa a observar que a gente não consegue ficar preso dentro de nós mesmos, a gente não se suporta, e aí gera uma problemática psicológica também. Fica já numa dica para um debate com as psicólogas aí do Manuel Lobo também, com a psicóloga. E aí a gente passa por todo esse período. Porém, quando a gente passar por esse período, o que vai acontecer, que eu creio, é que a gente vai... Eu acredito que a gente vai dar um pouco mais de prioridade para o que era necessário. Para o que ficou esquecido, pelo menos. Eu acredito que a ciência vai ganhar um maior destaque agora, e não por interesse econômico. Quer dizer, também por interesse econômico. Porque no final das contas, o interesse econômico precisa de uma saúde social. Saúde que eu falo é psicológica, é uma saúde civil, normal, tem que funcionar a sociedade para que a economia desenvolva. Então, assim, não é porque a gente vai sair daqui uma sociedade melhor e mais amorosa uns com os outros. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a gente vai ter necessidade de se manter vivo. E com isso a gente vai melhorar as nossas relações. E as relações com a ciência. A ciência, eu acredito que vai priorizar agora também essa possibilidade aí da gente se manter saudável e se preocupar um pouco mais com essas pandemias, etc. Assim, é tudo o que eu costumo dizer. Tudo isso é especulação, né? A gente especula. O que eu costumo dizer, a escola de Frankfurt, quando acaba a Segunda Guerra, eles fazem uma análise. E eles vão dizer o seguinte, olha, a gente, após o iluminismo, depois que a gente passou por todas as dificuldades para chegar naquele período iluminista, nós estávamos otimistas com a sociedade, vai ser uma grande sociedade porque a gente saiu de grandes sofrimentos, e estamos desenvolvendo economicamente, estamos desenvolvendo tecnologicamente, e nós tivemos as duas piores guerras. Então, assim, é tudo meio que um chute. Mas, assim, eu acredito que a gente vai se desenvolver em relação a isso. Principalmente pelo movimento que está tendo. Então, assim, estão se dando mais valor, pelo menos nesse primeiro momento, a utilização da ciência. Então, assim, pelo que eu vejo, professor Wendel, o Ministério da Saúde tá tendo força para poder opinar e dizer. As pessoas estão seguindo, em partes, pelo menos, algumas orientações. Então, a sociedade se mobilizou. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca pensei que eu tenho um tio aqui na roça que ele é matuto mesmo. Ele é o cara do mato. E eu falava, não, pode estourar uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, quer dizer, e que não vai chegar aqui na roça. Esse meu tio não vai sentir, porque ele está nas brenhas do sertão, nas brenhas da mata. Então eu achava que não. E chegou. Ele mesmo vai ter que ir na cidade amanhã. E aí ele já não tem uma máscara para mim aí e uma luva.
Então, assim, eu acredito que foi geral e a gente está se comovendo com isso. Assim, eu estou vendo algumas empresas também se preparando, se moldando. Então, assim, a gente está com um clima de que a gente tem que se cuidar. Apesar de que também eu estou achando que tá flexibilizando demais antes da hora. Porém, é a aposta que está sendo feita, né? Eu espero que É. essa aposta ela dê certo. Mas de toda E tem um, forma, é isso. e tem um detalhe, viu, Felipe? Trazendo ciência e razão, para este nosso caso, ciência vai resolver. A ciência vai resolver, buscando resolver. Agora, a razão é a que vai nos dar isso que você está falando. As pessoas precisam ter a racionalidade de entender que só o isolamento social pode conter o avanço do vírus. Então, a nossa sociedade de hoje, e há tanto tempo se fala de razão, há muito tempo, então é difícil você racionalizar uma sociedade, né? Porque a indisciplina que nós estamos vendo, porque é claro que eu acredito que o comércio tem que abrir, porque você tem um viés de capital que tem que funcionar. Mas assim, a pessoa só pode sair de casa se ele precisa entrar no comércio. Se ele não precisa ficar transitando na rua. Porque o comércio Exatamente. está aberto, eu vou ficar na praça sentado e batendo papo aglomerado? Não. O comércio abre, agora eu só utilizo ele a partir do momento que eu preciso dele. Então, a racionalidade hoje do ser humano, e olha que eu não estou vendo muito a força da religião, eu não estou vendo. No início, o pessoal, a Igreja Católica entendeu de imediato, mas muitas outras igrejas, principalmente as evangélicas, ainda forçaram, juntamente com o presidente da República, forçaram a questão dos cultos ainda, das aglomerações. Silas Malafaia lutou para que acontecesse os cultos, mas foi uma situação que foi rapidamente contida. Então, a participação da religião na questão irracional do ser humano, eu não estou vendo. Não estou vendo. Pode ser uma coisa assim interna, mas explorada na mídia, explorada no meio social, não. Então, a irracionalidade está muito dentro do homem mesmo, na inquietude do ser humano de não acreditar que um vírus desse pode me pegar, né? E de não acreditar que isso é uma situação que mereça assim, paralisar uma sociedade. Como é que você vê isso, hein, Filipão? Irracional e humanidade. Apesar da gente estar muito mais falando de razão, mas parece que as pessoas ainda permanecem optando pela irracionalidade. Como é que você vê isso? Ou há É, um equilíbrio nisso? eu acredito o seguinte, Wendel, a gente o tempo inteiro flerta com a irracionalidade. A ge- ao contrário, vou me corrigir. A gente passa parte do tempo sendo irracional e flerta com a racionalidade. Esse é o Hum, porque a gente a todo momento a gente quer saciar essa angústia. Então eu tô com angústia de que não está piorando, então não está piorando. Não tá, não precisa ter esse medo. Mas eu tô com angústia e eu preciso me apegar àqueles que estão dizendo que não tem problema. Porém, a razão nos faz entender que, há uma necessidade de uma paralisação e etc. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: razão e humanidade. O ser humano, por esse instinto de querer resolver as coisas logo, ele se apega a respostas, inclusive irracionais. sei. Então, é como se a gente repetisse aquilo que os antepassados faziam quando utilizavam dos mitos para explicar as coisas. Então, por exemplo, eu vejo muita gente acreditando que essa, que essa, que esse vírus é uma providência divina e etc. e tudo mais. Eu respeito as posições, eu respeito as religiões, mas como um professor de filosofia, como um estudioso das ciências, a gente não pode direcionar nossas ações baseada nesse tipo de narrativa. A nossa narrativa é evitar que a nossa frente é que a gente tem que evitar mortes, evitar problemas. Principalmente para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a gente tem que seguir a ciência nesse momento. Pronto. Ou seja, a humanidade, ela por obrigação, ela tem que tocar na razão.
nesse ponto. Mas, assim, é uma questão muito difícil, porque a gente, a todo momento, sabe que as pessoas, elas ficam ansiosas, né, dentro de casa e sem a vida normal. Então, elas vão querer... Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, é criada uma narrativa para que você fique mais calmo dentro de casa. Então, assim, olha, não vou assistir mais noticiários sobre os Estados Unidos, que está piorando. Não vou assistir mais noticiário das mortes que estão acontecendo na Itália. Simplesmente eu vou sair de casa e tá tudo certo. Então fica é mais uma torcida do que uma constatação racional. Então, assim, apesar de que eu acho que as pessoas elas devem tentar ao máximo se apegar a esse tipo de resposta racional, mas eu também sei que muitas das pessoas, talvez até a maioria, vão, vão, vão se expor exatamente por esse anseio de que está tudo melhorando, assim, certo? Inclusive a gente vê algumas coisas aí na prática, a gente já está vendo o seguinte, e Uhum. muitas pessoas já, por exemplo, um tema até, uma questão até polêmica, a hidroxicloroquina, né, associada com a É, azitromicina. Tem gente que já praticamente já resolveu o problema da coronavírus com isso aí, sendo que ainda não está resolvido. Se eu não me engano, eu não tenho muitas informações sobre isso, mas parece que está em processo, é até promissor, mas até chegar no ponto de ser 100% seguro, vai demorar ainda, porque tem técnicas para testar e etc. Mas a irracionalidade da gente, esse nosso instinto de querer responder e se acalmar e acalmar o nosso coração, ele vai se apegar a qualquer coisa que seja próxima de uma resolução do problema. Então você tem um comércio, você quer que abra seu comércio e você ouviu esse nome hidroxicloroquina, você já sai doido. Abre, já está resolvido o problema e não está. Mesmo que se estivesse, mesmo que se esse medicamento, isso é um exemplo, viu? Mesmo que esse certo. medicamento seja de fato é, eficaz, ele ainda tem um processo para ser fabricado em larga escala, introduzido nos leitos hospitalares e etc. Então, assim, a humanidade, a todo momento, ela flerta com a racionalidade, porque a gente vive numa irracionalidade. É o que eu acredito, assim. Inclusive, existem teóricos que eu me baseio para poder falar isso. O próprio Nietzsche, ele vem dizer também isso. Ele critica muito a sociedade, porque ele vai dizer que o homem fraco, ele se apega a narrativas fortes que não que nem sempre são reais. Então, a partir desse momento, ele está sujeito a diversas possibilidades da vida. Então, se você se apega a argumentos que são fracos, são frágeis, simplesmente, e que são irreais, simplesmente para acalmar sua ânsia de, de, de responder algum tipo de questão, você vai estar sujeito a diversas possibilidades. E aí você vai estar sujeito muito mais à sorte do que, de fato, uma coisa real. E isso Meu é um querido grande Felipe, problema para a gente. muito, muito. Você tem razão, Felipe. Você falou tudo mesmo. Nós somos um mundo irracional dentro de atitudes racionais, né? Você toma atitudes racionais para acontecer essa irracionalidade geral. Eu também penso dessa Sim. forma mesmo. Foi bem mesmo, bem mesmo. Parabéns, meu querido Felipe. Ó, filósofos da razão, os racionais. Tem algum que você curte, que você gosta desses filósofos que pregaram mais a questão e discutiram mais a razão? Ó, um dos filósofos que eu gosto muito de me basear, ele é um filósofo pós-renascimento, que ele utilizou da dúvida para trazer respostas. E esse cara foi Descartes. Então, Descartes, antes de responder as coisas, ele se policia em duvidar de tudo. A partir do momento que ele se policia em duvidar de tudo, ele começa agora a se aproximar da verdade. Então, a partir do momento que a gente se aproxima, a gente questiona e utiliza da dúvida
para poder observar alguma coisa, a gente, consequentemente, vai a fundo sobre aquela questão e vai, no final das contas, conseguir trazer uma grande resposta. Pelo menos se aproximar de uma resposta melhor. Você entendeu? Quando você me fala assim que existe um meio termo, aí se teria um meio termo. Então, assim, eu saio ou não, eu saio de casa ou não saio de casa, eu vou seguir a orientação, sei lá, do Ministério da Saúde, ou eu vou seguir a orientação de uma ala do governo federal e etc. A gente tem que tentar observar, inclusive eu costumo dizer isso, a gente tem que observar com olhos frios, mesmo que uma questão ela pareça tão ridícula como o posicionamento de algumas autoridades, mas a gente tem que observar, a gente tem que questionar, inclusive para colocar em xeque o outro lado da coisa, né? Se eu tenho um posicionamento, mais do que estudar sobre mais do que entender o meu posicionamento, tanto quanto entender o meu posicionamento, é necessário que eu entenda o posicionamento do outro. Isso vai me ajudar na minha resposta, no meu posicionamento. Então, assim, é exatamente o que Descartes prega. Ele utiliza da razão, ele é um racionalista, ele não é um empirista, ele tem uma divergência um pouco com a ciência. Ele não é um empirista, ele é um racionalista. Ele vai dizer o seguinte, olha, a razão ideológica ela é muito mais real do que a razão empírica. Então, assim, ele vai dizer, apesar dessa divergência, ele é um cara que eu gosto muito dele porque ele utiliza de um método muito eficaz, que é a própria dúvida. Certo? Eu vi aqui, professor, uma pergunta aqui que eu achei interessante. Um posicionamento, quer dizer. Érica Calil, a necessidade de respostas, como vocês citaram no início da live. E aí caímos na irracionalidade. Exatamente. A partir do momento que a gente fica ansioso para responder as coisas, a gente cai na irracionalidade. É como se fosse assim, a gente é um peixe, nós somos peixe, e se a gente nos abrir demais, nos deixar levar para qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de anseio emocional, a gente vai ficar sujeito aos pescadores, certo? Que com certeza existem em grande escala. Muito bem, Érica Calil. Eu não conheço muito essa menina, mas a gente aqui interage, né, Érica? Ela é aluna nossa? É aluna nossa? É minha prima. Ela é advogada, inclusive. Trabalha no órgão do Ministério do Trabalho, né? Se eu não me engano, Érica. E adora esse tipo de questão. Que bom que você está aqui junto com a gente. Massa. Eu acho que o mundo irracional é até melhor que o mundo racional. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que você citou aí agora, Wendel. Sabe por quê? Porque o gênio é aquele que mais sofre. Essa é uma citação de Nietzsche. Ele vai dizer o seguinte, olha, quanto mais você se aproxima da razão e da verdade, mais você sofre. Então, eu vou lhe dizer, eu passei esses dias, eu tô aqui na roça, e aí tinha um rapaz numa venda, tem uma vendinha aqui do lado, tinha uns 3 ou 4 pessoas assim, é sempre bem pouca gente. E eles não estão, meu Deus, eles não estão nem aí pro que tá acontecendo. Vai viver mais. Aí eu digo para você, eu e você, e todo mundo aqui que tá debatendo sobre isso, a gente tá sofrendo muito mais. Entendeu? Então, assim, é muito tentador você viver na irracionalidade. É. E na ilusão. E outra, Felipe, se você observar, por exemplo, Raul Seixas, irracionalidade, ele não é um princípio ele não está ligado à ignorância. O cara irracional por convicção, e o Raulzito mostrou muito isso, pode ser um dos caras mais racionais que existe. Ele flerta dentro da razão, né? Ele é um cara irracional. Ele estava muito ligado à questão da não obediência ao Estado, às regras, mas, ao mesmo tempo, a sua fala, a sua música, ela é muito dentro da racionalidade, tratando de assuntos muito pertinentes assim, para a sociedade refletir. Então, quando a gente fala irracionalidade,
A gente não pode atrelar muito a ignorância, não, porque tem exemplos. Você pega o Nietzsche também, o Nietzsche é um cara altamente controverso, mas de uma racionalidade no seu discurso muito grande também. Então, irracionalidade, eles não estão ligados à ignorância. É isso mesmo? É, sim, exatamente. Inclusive, a gente pode observar que existem grandes narrativas irracionais, mas são grandes narrativas. São narrativas que têm muita lógica, mas, queira ou não, é, não se conecta totalmente com a verdade. Essa é a questão. O pessoal costuma dizer, quando estou dando aula, eu gosto muito de citar a verdade e tentar conceituar essa coisa. O que é a verdade das coisas? Existe um lado real e prático daquilo. E a gente tem que descobrir esse lado, certo? Então, qual a atitude certa a tomar em relação a uma coisa? A uma atitude? O que você tem que tomar? Existe uma... Você tem duas opções. Uma dessas três vai ser a opção certa, provavelmente. Então a gente tem que descobrir qual é a verdade, qual é a ação que estaria flertando com a verdade. Isso é um exemplo para poder dizer o seguinte: existe uma verdade, existe um ponto que ele é inegável, certo? Isso aí eu vou em contrapartida aos sofistas, que vão dizer que não existe verdade. Mas a gente vai dizer o seguinte, concordando com Sócrates, ele vai dizer, existe verdade sim. Agora, o que existe também são pessoas que não estão dispostas a buscar a verdade. E aí se contenta com qualquer verdade, que nesse caso é a própria irracionalidade. O professor Irineu Aranha Oliveira, é ele mesmo, né? É ele, é o nosso professor de história. Professor Felipe, podemos considerar que estamos no momento de declínio da racionalidade? Boa pergunta, professor. Eu acredito que... Eu não acredito que a gente está em um declínio, mas eu acredito que nós estamos em uma guerra entre a racionalidade e a irracionalidade. E a gente está assistindo... a gente vai assistir, já iniciamos essa observação, mas a gente vai perceber agora qual ação vai gerar mais dano. E logicamente, qual ação que vai ser a mais irracional, né? Se é que vamos ter uma mais ou uma menos. Eu espero que a gente tenha ações totalmente racionais. Talvez eu costumo dizer que a gente está se preocupando muito com questões políticas. Mas eu acho que o debate e a discussão, ele está acontecendo. Então eu não creio, professor, que seja um declínio da racionalidade. Mas está existindo agora uma guerra muito grande entre os debates. E agora enxergando qual debate se aproxima mais dessa verdade e dessa racionalidade. Então, talvez, fazendo essa análise, ao contrário, nós vamos aprimorar a razão. Pelo menos eu sou um otimista, né? Acho que vocês já perceberam isso. É uma análise otimista que eu tenho. E que eu espero, pelo menos. Meus Muita gente... amigos, lembrando. Pode falar, professor. Eu Pode tô falar, é lendo porque eu aqui vi Krishna aqui. os comentários. Ah, joia. Eu vi Krishna aqui na live. Já vou convidar Krishna para participar de um debate nosso, viu, minha amiga Krishna? Você vai falar sobre vírus, protozoários, bactéria, minha irmã, joga duro, viu? Vou convidar a Krishna. Quando terminar aqui, vou passar uma mensagem para ela. A nossa professora de biologia, a nossa querida Krishna. Por que as narrativas irracionais têm ganhado tanta força ultimamente? Pergunta de Tiago, meu querido Felipe. Tem outra aqui. Tiago Agres. Concordo, acho que caminhamos para uma... Cadê meu querido Ronexon? Aqui está indo 2-1, ó. Caminhamos para racionalidade e respeito. Que beleza. Tem mais aqui, ó. Cadê Krishna aqui, ó? Me deixe. Minha amiga Krishna, você é especialista em vírus. Você vai nos ajudar a compreender essa questão da... Bem aí, tá? Então, o som está um pouquinho cortando agora, Felipe. Melhorou? Melhorou, melhorou. Ou ainda... Ah, show de bola.
Tiago aqui, ó, Tiago Agres, nós falamos sobre essa questão das narrativas irracionais, que tem ganhado força ultimamente. Agora, meu querido Felipe, aqui, ó, aqui a gente até citou na questão da irracionalidade, né? Com relação às narrativas de hoje. Quem mais aqui, ó? Krishna, minha amiga Krishna, Ana Tereza também está aqui. Minha amiga Milena também. Um forte abraço para Edneuza. Tem uma galera muito legal aqui, viu, Felipe? O pessoal aqui tem participado É, bastante. Muito obrigado pela audiência de todos. ótimo. É, Aqui, pode falar, Felipe, pode falar. o comentário de 2-1 oficial, né? Concordo, acho que caminhamos para a racionalidade e respeito. Eu espero que sim, eu também sou um otimista em relação a isso. Tiagão, eu acredito, a gente já falou isso antes as narrativas estão tomando uma proporção até grande por conta de que as pessoas estão, a gente até falou sobre isso, estão ansiosas para responder as coisas e se acalmar e voltar à vida normal. Então se apega a qualquer tipo de narrativa, tanto narrativa racional quanto irracional. E esse é o problema, né? Que a quantidade de narrativas irracionais que não flertam com a verdade, que não se aproximam da verdade, é bem grande. E, infelizmente, tem tomado grandes proporções. Por isso que eu disse também que a gente está passando por um momento de instabilidade e guerra entre a razão e a irracionalidade também. Mas eu acredito, como repetindo, nós somos otimistas e eu sou otimista e acredito que a gente vai sair melhor disso tudo. Tem Nila, razão, um Felipe. beijo. Eu. É... Pô, agora lembrando aqui a galera, depois a gente pode fazer, Felipe, o debate sobre a questão da irracionalidade e a razão também, que ele é amplo demais, porque há um debate muito legal sobre irracionalidade, ser irracional. O Tiago aqui, o pessoal, porque a busca da racionalidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente for seguir no pé da letra, nem uma cervejinha gelada você vai beber, não é verdade? Nem aquela cervejinha gelada, aquela que você abre, pá, nem isso vai fazer. Então, o mundo totalmente racional, na minha opinião, ele é muito sem graça também. A gente tem que ter um viés de racional, não de ignorância. Não de ignorância, mas o viés. Nós vivemos nessa bolha irracional mesmo. E você tem fagulhas ali de racionalidade que nos mantém, que nos equilibra. Mas ser totalmente 100% racional, eu acho que aí o mundo vai ficar um pouquinho mais sem graça. Vai ficar um pouquinho mais sem graça. Racionalidade no pé da letra, né? No pé da letra. Não regra. Né? Não regra. Uma coisa é regra. Né? Sim. É exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que a gente toca a gente se conecta com a razão, a partir desse momento, a gente começa até a compreender mais, a se tornar até mais tolerante, talvez, com as coisas. Então, eu não acredito que a gente se tornaria chato, não. Eu acho que a gente se tornaria até mais divertido, porque as questões não seriam tão seriam muito mais fáceis de ser debatida e de ser compreendidas uns aos outros. Até para você manter um debate sadio, para se chegar à racionalidade, isso aí faz parte também do contexto e o mundo, assim, mesmo que a gente tenha razão, não quer dizer que a gente não vai ter divergência, ou que a gente não vai ter debates. Então, acredito que seria muito legal também. Mas eu também acredito que é impossível a gente viver 100% na razão. Não faz parte da nossa natureza viver numa razão plena. Eu acho que daquele jeito que a gente vive numa irracionalidade e flerta com a razão. Eu acho que a gente teria que flertar um pouco mais. Vou dar um exemplo, Felipe, vou dar um exemplo. E convido todo mundo para assistir esse filme. Os Aeronautas. Esse filme ele está na Amazon Prime. Os Aeronautas. É um filme que mostra, com base em fatos reais, que mostra o descobrimento da ciência das camadas da atmosfera. Aquela que litrosfera, estratosfera, aquelas camadas da atmosfera. E ele estava buscando, além dessa situação, ele descobriu sem querer, ele estava tentando prever a lógica dos aeronautas. Ele usa um balão para justamente subir o máximo possível para tentar prever desastres naturais. É o nascimento da meteorologia, né?
Então, o que era racional na época? O racional na época era o balão subir até 11 mil metros de altura. Um exemplo, 11 mil metros de altura. Só que ele sabia que dentro da racionalidade, do que o homem já sabia, que 11 mil metros de altura é a altura limite, ele teve que ultrapassar isso para avançar a ciência, para ele avançar no conhecimento. Então, ele foi irracional, porque ele não previa, ele não sabia das consequências do que poderia acontecer. Ele, inclusive, abre mão da vida pela ciência. Quer mais um fato irracional do que esse? Você abrir a mão da própria vida em prol de uma outra situação. Mas o que aconteceu, meu irmãozinho? A razão se utilizou em processos irracionais. Ele abriu a vida pela razão. Não é? Então, a própria razão se utiliza de situações irracionais para logo depois descobrir a questão da verdade, da racionalidade das coisas. Então, você foi perfeito quando você fala sobre a questão do mundo irracional, e nós temos fagulhas de racionalidade, de momentos de racionalidade, mas nós voltamos nisso. É o homem equilibrado, né? É o homem em equilíbrio, que eu acho que é o que importa. Nem mais, nem menos. Equilibrado. O professor Irineu aí colocou e deu uma deixa muito boa aí para mim. A gente, quando estuda Nietzsche, ele aborda sobre um tema muito interessante, que ele faz uma analogia à mitologia grega, que ele fala que dentro de nós, duas manifestações de deuses, que é nós temos um lado apolíneo, de Apolo, da racionalidade, da tranquilidade, da sobriedade, né? E o nosso lado dionisíaco, que é o lado da embriaguez, do exagero, do excesso, também da criatividade, porque não é o bem contra o mal. É uma característica contra a outra. A gente esquece essa questão de bem contra o mal. E aí, Irineu, foi perfeito esse seu posicionamento aí, porque assim como a gente está debatendo aqui, nós temos esses dois lados. A crítica maior que Nietzsche faz é que a cultura cristã, apesar de que eu discordo, eu sou um crítico do olhar dele em relação à cultura cristã, mas ele vai dizer o seguinte, que essa cultura cristã, ela matou esse nosso lado dionisíaco. E não tem como matar nem esconder um lado que existe dentro de nós. Então esse nosso lado irracional, ele é aquilo que Nietzsche dizia. Esse é o nosso lado dionisíaco. E ele, o tempo todo ele se manifesta dentro da gente. E é exatamente isso. Nunca que a gente vai ser 100% apolíneo. A gente sempre vai ter uma manifestação dionisíaca dentro de nós, que é essa manifestação irracional, exagerada, embriagada. Então, assim, inclusive ele vai dizer o seguinte, tem que existir. Ele defende, tem que existir, faz parte da nossa natureza, certo? Agora, o que nós estamos falando hoje é sobre exatamente aquilo, professor, que o senhor colocou muito bem, do equilíbrio do homem. Nós temos que fazer esse equilíbrio entre Dionísio e Apolo, dentro da gente. E aí eu vou repetir aquilo que eu já tinha dito na live anterior, que é um posicionamento de Santo Agostinho. Nós estamos fazendo o processo agostiniano, que é do exterior para o interior. Nós estamos nos aproximando de nós mesmos para aí a gente ascender. Evolutivamente a gente vai melhorar. E esse processo requer sacrifícios, né? Muito sacrifício. A gente vai sofrer muito até lá. Mas é necessário. Quando no mito da caverna mesmo, quando aquele sujeito que consegue sair da caverna, o primeiro momento que ele sai da caverna, a luz do sol, a primeira coisa, cega os olhos dele, ele sente muita dor. Porém, depois de um tempo, ele consegue enxergar a verdade das coisas. Não. Ele consegue enxergar a verdade das coisas. E aí, a partir desse momento, Meu querido Felipe, melhora. 50 minutos de live, lembrando que o Instagram ele dá 1 hora pra gente, ele derruba aqui. Então, 50 minutos, faltam 10 minutos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui. Meu querido Felipe, filosofando agora.
Em tempos de coronavírus, os curados são sobreviventes para o novo mundo? Porque está todo mundo falando que nós agora vamos viver um novo mundo. O mundo mudou, o mundo mudou. Os que estão curados são os sobreviventes? Essas pessoas que se recuperaram do coronavírus são os primeiros sobreviventes, os que ressuscitaram, aproveitando aí a questão da Páscoa, trazendo, claro, que não dentro da questão cristã, né? Mas ressuscitaram dentro desse caos que o homem ainda não conhece, e aqueles ainda que não pegaram e que provavelmente não vão pegar, embora não tenham humanidade, mas podem ainda sobreviver para justamente a razão descobrir, a ciência descobrir algum tipo de situação que vá o torná-lo imune. Mas nesse caos que nós estamos vivendo atualmente, essa galera é sobrevivente do novo mundo, né? A gente vai acabar saindo o super-homem. Nós vamos sair os super-homens, assim como dizia Nietzsche, o próprio Nietzsche. A gente vai passar por todo o processo de sofrimento que ainda não acabou. Eu acho que ainda a gente vai passar aí um período de pelo menos mais uns 2 anos de problemática ou 3. Tem pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando em uma década perdida, mas são mais radicais e pessimistas. Mas eu acho que a gente vai passar por um período de dor e nós vamos sair muito mais fortes e saudáveis de tudo isso aí. E seremos grandes sobreviventes, não só sobreviventes, seremos sobreviventes de tudo isso aí. Eu sou um otimista nessa questão. Diferentemente de alguns, eu não creio que essa foi assim, eu não gosto dessa narrativa de que diz que isso aconteceu porque tinha que acontecer para lavar o mundo, limpar. Não acredito nisso, não acredito nessa narrativa. Ela é uma narrativa até perigosa, mas eu creio que toda problemática só soma. Todo problema ele vem para a gente sair melhor, se a gente conseguisse sair dele, né? A partir do momento que ele continua na nossa vida, aí ele começa a se tornar, ele mata a gente aos poucos. E quando não mata, ele tortura e é pior. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente vai sair muito mais forte e a gente vai estar bem melhor depois de tudo isso acabar, e que vai acabar. É uma tranquilidade que eu tenho e que eu quero compartilhar com vocês. Vai acabar, gente. Isso aí tudo vai acabar. Mas a gente vai sofrer um bocado. Mas no final vai dar bom. Forte abraço para minha amiga Krishna aí, ó. São sobreviventes mesmo, viu? Pessoal aí, parabéns a quem sobreviveu até agora, né? Ó, sinceramente, viu? O cara sai de uma prisão, viu, Felipe? Porque imagine só, você é imune da doença que as pessoas estão mais com medo no mundo hoje. Então, de repente, você ficou imune dessa doença. Meu irmão, o cara vai para a praia correr, tomar banho, ele está livre. Ele está feliz da vida. Agora, eu vou repetir uma frase que eu ouvi, um meme de internet. Eu sou um fã desses memes de internet. Que este ramo da ciência, principalmente essa ciência que cuida das pessoas, que cuida da saúde das pessoas e que previne doenças, ela não teve muitos investimentos. E é a falta de investimento que faz esta diferença tão grande de agilidades, de buscar soluções. É uma opinião que eu tenho, né? Eu acho que se a ciência do meu ramo, de minha amiga Krishna aqui, a ciência biológica, tivesse muito investimento pesado, assim como a tecnologia de armas tem, a de bens de consumo possuem, com certeza estaríamos numa situação muito melhor para descobertas de problemas que afligem a humanidade. Então faltou, eu acho que a grande reflexão do homem hoje é: diminua o investimento em armas, diminua o investimento no consumo exagerado, mas invista mais na ciência, mais na biologia, invista mais na ciência médica, na medicina, para que nós possamos justamente estar mais seguros nesse mundo de incertezas. Porque uma certeza eu tenho absoluta, meu irmão: nós somos muito frágeis. Então o homem precisou cuidar mais de si mesmo e não cuidou. O homem pensou mais em destruir o próximo, na questão das armas, na questão do desmatamento. Minha amiga Cristian está acompanhando aí, ó, a questão do desmatamento desenfreado. Então o homem criou muita tecnologia que destrua e adapte o mundo a ele, aos interesses próprios dele. Esqueceu da questão da ciência, da questão de cuidar do outro, da saúde, do investimento em biologia da minha amiga Krishna, para justamente, para quando fatos como este acontecessem, nós poderíamos solucionar, beleza? O investimento na ciência é baixíssimo nesse país. Aí, minha amiga Krishna já fala. Então, como é que o Brasil pode tentar combater um vírus letal da forma que ele é, principalmente para idosos
e para pessoas acometidas de diabetes, pressão alta. Como combater se você não tem investimento em ciência? Então, pobre dos cientistas, viu? Pobre dessas pessoas que estão aí tentando combater com o pouco que eles têm uma pandemia de dimensões mundiais. Então, fica aí a grande reflexão, assim como nós sairmos desse processo, desse grande problema, a maior reflexão que nós temos que ter é isso. Estamos preparados para essa situação? Não. Então, vamos deslocar o investimento. Porque as armas estão lá guardadas, o mundo não está em guerra, principalmente os grandes países, e não vão entrar em guerra. Então, para que um investimento tão alto em situações como essa, se você tem outras muito mais prioritárias, e o exemplo está sendo agora, né? Então, minha amiga Crista, muito obrigado. Obrigado a galera toda. Regiane na área. Só o conhecimento liberta. As amarras. Pá! O conhecimento liberta. Que maravilha. Felipe caiu aqui, a internet dele provavelmente, né? Porque ele não voltou mais aqui. Mas nós só estamos com 2 minutos de live, porque provavelmente o Instagram vai nos derrubar. Então, forte abraço para Crista, minha amiga Crista, Regiane, Érica Calil, Tiago Agres, valeu, Tiago, meu querido Ronexon Gomes também. Valeu, Irineu, muito obrigado, Irineu. Nosso brother Irineu participando aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Ana Tereza, Fred personal aqui com a gente. Nosso querido Iago, um forte abraço para Iago. Mila, alô, Mila, um forte abraço para Milena. Quem mais aqui? Edneuza, a rapaziada toda, Larissa também, Santana aqui, eu não consigo, Fabiana também, Eduarda, muito obrigado, Eduarda, pela participação, Félix, Ivone, Guca, aqui, muito obrigado, meus amigos. Deixa eu colocar Felipe aqui, ele tem 1 minuto. Filipão, você tem 1 minuto para seu internet não colaborou no final, mas foi ótimo. Isso mesmo, Felipe. Se você quiser, nós temos aqui quantos minutos aí, poucos segundos, para você dar um tchauzinho para a galera. Filipão está entrando aí. Filipão, ó, nós temos 25, nós temos 30 segundos, dá um tchau para a galera aí. Valeu mesmo, tchau, galera. arrebentou. Muito bom. E ó, a internet não ajudou no finalzinho, mas pelo menos deu para entender nosso debate, né? Obrigado a todo mundo que participou. Tiagão, Érica, Crisna, valeu a galera que entrou aí. Vai ficar um bocado de gente sem a gente falar. Mas muito obrigado, Wendel. Tô por aqui sempre, viu? Manda um alô e a gente entra nos debates. Obrigado. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço pro nosso querido Felipe.